Primeiro, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 25. Amém? Vou esperar todos vocês acharem, encontrarem, para que possamos ler juntos. Eu já peço para o pastor Silvio ficar aqui do meu lado. Vem cá, Silvio, você mesmo vai orar pela minha vida. Que Deus venha me direcionar. Todos acharam? Eu espero. Amém? Dá e vê um pouquinho de água para mim, por favor, filho. Todos acharam Mateus, primeiro evangelho, um dos 4 evangelhos, o primeiro, amém? 25 diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Agora, abra sua Bíblia no livro lá de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse 19. A partir do versículo de número 4, amém? Que diz assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos seus santos. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, Silvio, e oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, amado, santo, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos, e queremos agora, Senhor, ouvir de Ti, Senhor, ao nosso coração, a revelação da Tua palavra, Senhor. Usa teu servo, Senhor, inspira-lhe, põe as palavras em sua boca e também em nossos corações, Senhor, dá-nos entendimento. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para entendermos, compreendermos o teu propósito, a tua vontade, Pai querido, para que possamos andar no teu caminho, Senhor. Saímos daqui, Senhor, com a direção certa, correta, que vem direta de ti, Senhor, perfeita e pura. É o que nós te pedimos e cremos,
no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, nós iremos falar agora de um tema que muito me alegra. Eu vou falar de um tema aonde me emociona, aonde eu me alegro muito e não vou dizer que tenho facilidade de falar sobre isso, mas eu posso dizer que com certa consciência eu posso falar sobre o tema. Eu quero falar hoje sobre a igreja. Eu quero falar hoje a igreja, a noiva de Cristo. A igreja que está se preparando para encontrar com seu noivo. A igreja que não vê a hora de abraçar o seu noivo, de estar com o seu noivo, porque esse é o propósito da igreja, essa é a missão da igreja. Ela é a noiva de Cristo, ela é aquilo que o Pai deixou aqui. E quando nós falamos de noiva e noivo, nós lembramos de casamento, nós lembramos de união, nós lembramos de pacto, nós lembramos de um selo que será formado entre Cristo e a igreja. Eu ontem acordei e eu ouvi uma canção que me fez refletir muito sobre o que eu iria falar hoje. Eu encontrei a emoção do que é ser a noiva de Cristo, do que é ser a igreja de Cristo. Nós lemos aqui dois relatos. Nós lemos aqui Jesus falando sobre 10 virgens, 10 mulheres. E eu já preguei, eu acho que uma ou duas vezes sobre isso. E uma coisa que eu procurei hoje estudar mais profundo é que essas virgens, essas noivas, se a gente for olhar no sentido, e eu vou explicar agora o porquê, elas não eram as noivas. Elas não eram as noivas ainda. No casamento judeu, era comum, assim como no casamento aqui no Brasil, em alguns lugares, existiam algumas pessoas chamadas damas de honra, não tem? E o que as damas fazem? Elas antecedem a entrada de quem? Da noiva. E se a gente olhar bem a história, não é que está anunciando a noiva, está anunciando o noivo. Se você observar, a atenção não é a noiva no que Jesus está dizendo. Jesus está tentando aqui explicar que o noivo chegou, que o noivo está pronto. Agora, na segunda passagem que nós lemos, lá em Apocalipse 19, aí sim está falando da noiva. Ele está falando que o noivo está pronto, o noivo se ergueu, o noivo, a glória está sendo dada a ele. E quando eles olham de lado, quem está preparado? A noiva está de linho, a noiva está santa, a noiva está adornada, está pronta para o casamento, está pronta para a união tão esperada. Só que esse anúncio que Jesus faz, ele deixa um alerta para quem está anunciando que o noivo vem. Ele diz que essas damas de honra, essas mulheres aguardando o noivo, e eu fui a fundo ver por quê. E o casamento judeu, como seria bom se isso acontecesse, Carol, você que vai casar. Durava 7 dias uma festa de casamento. Haja boi passar, haja churrasco, haja comida. Crente já come que é uma maravilha. Imagina 7 dias seguidos. E a festa durava 7 dias do casamento. Preparem, Carlinhos. Amém? Posso ouvir um amém? 7 dias?
E Jesus diz que elas estão com lâmpadas nas suas mãos. Elas têm lâmpadas, por quê? Porque se você observar, diz que o noivo estava demorando. E aqui o comum é a noiva demorar, né? Mas diz que o noivo demorou a chegar. E passou o dia e elas acenderam suas lamparinas, porque se o noivo chegasse, imagina andar no lugar onde não tem luz. Imagina caminhar por um lugar escuro. Não existia lâmpada naquele tempo no sentido da energia elétrica. Thomas Edison ainda não veio depois, né? O grande inventor da luz. E um fato curioso, abrindo aspas, perguntaram assim, Thomas Edison uma vez, ele tentou em muitos das suas descobertas criar luz, e nessa da lâmpada, dizem que ele tentou 1000 vezes, e disseram assim, quando ele estava lá na 900 e alguma coisa, e falaram, você não se cansa de tentar e fracassar 1000 vezes? Aí ele disse, eu não fracassei 1000 vezes, eu apenas descobri 999 vezes como não errar de novo. A gente aprende desse jeito. E elas pegam no sono, elas dormem, elas adormecem à noite. E é muito comum a gente imaginar como era feita as lâmpadas da época. Elas eram feitas, elas tinham, se você pegar uma vela, e eu passei isso ontem em casa, cheguei, devido à chuva, estava sem energia, e acendeu a vela de casa, mas naquele tempo, aquilo que eles colocavam nas lamparinas era mais grosso, e o óleo que eles usavam, o azeite que eles usavam, era mais denso, então ele criava uma fumaça mais forte. Se você lê em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que um certo dia Paulo está pregando num lugar, e aquele lugar à noite, e lamparinas estavam acesas, e um homem, enquanto ouvia a voz de Paulo, ele foi pegando no sono, ele estava na janela e ele caiu. É comum a fumaça nos deixar com os olhos irritados, dar sono, esse tipo de coisa. Elas adormeceram. Só que quando foi à meia-noite, ouviu-se uma voz dizendo, ei, acordem, levantem-se, o noivo chegou, o noivo está aí. É noite, ele precisa caminhar, ele precisa achar o caminho. E a Bíblia diz que quando elas acordaram, 5 delas ainda tinham as suas lamparinas acesas. E 5 já não tinham mais luz, já não tinham mais claridade, estavam no escuro, estavam apagadas. E diz que elas olharam para aquelas que as luzes estavam acesas e disseram, dai-nos um pouco do vosso azeite. E elas disseram, não pode, não tem como, andem, corram, procurem algum lugar aberto, para que vocês comprem azeite, para que a vossa luz se acenda e a gente vai encontrar o noivo. Mesmo que essas damas de honra, elas não fossem a noiva em si, a gente pode tirar algumas coisas daqui que são muito importantes. Elas iam entrar no casamento, elas iam estar lá no casamento, elas precisariam estar lá, elas tinham que entrar. Só que elas só conseguiriam ir se elas carregassem consigo a luz necessária. Era preciso elas estarem com suas lâmpadas acesas. A gente pode dizer que aqui esse óleo é o Espírito Santo na nossa vida. A gente pode dizer que aqui esse óleo que queima dentro dessas lamparinas e essas vasilhas somos nós. A gente pode entender aqui que Jesus, quando ele, se você observar ele dizendo que o noivo chegou e ele fechou a porta, essa porta é Jesus. Ele diz lá em João 10, eu sou a porta, e aquele que não entrar por mim vai ficar fora.
Ele é a porta. E para entrar por Ele tem que entrar com o Espírito Santo. Não tem como a gente ir sem Ele. A mensagem de Jesus era dizendo: ei, se mantenha firme. O noivo pode estar demorando, mas Ele vem. Talvez na nossa vida a gente cansou de esperar. Talvez na nossa vida a gente olha para trás e diz assim: não, eu vi meus pais falarem, eu vi meus avós falarem, dizendo que Ele vai voltar e Ele não voltou ainda. Mas sabe o que pode representar a porta na nossa vida? A morte. Porque em Hebreus 9 diz que cabe ao homem morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo. E se nós morrermos, se não tivermos o óleo do Espírito Santo? E se aquilo que era para ser uma festa se tornar uma grande tormenta? Jesus está à porta dizendo: vem, vem, se prepara, muda as tuas vestes, coloca vestes de linho. É como se Jesus estivesse dizendo assim: abandona o pecado, tira as manchas, tira aquilo que está te afastando de mim e se veste de linho, porque eu estou pronto para te encontrar, noiva minha. A verdadeira noiva, a noiva de Cristo, a igreja, ela é imaculada, ela é a igreja, ela é aquela que está nessa terra não para ser contaminada, mas ela está nessa terra para ser o sal. Ela está nessa terra para mudar, ela está nessa terra para ser relevante, ela está nessa terra para mudar os conceitos, ela está nessa terra, e é por isso que o diabo ainda não tomou conta de tudo, porque tem a igreja, a noiva de Cristo aqui. E sabe quem é? É você. É você, você é a noiva. Você é a noiva de Cristo. Aqui no Salmo 45. Deixa eu ler aqui. O ungido de Deus e a sua noiva. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amas as justiças e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e acácia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Olha o que ele fala da noiva. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te para ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores.
toda formosa é a filha do rei, no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro. Essa roupagem bordada conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Sabe o que está dizendo aqui? Está explicando exatamente a parábola que Jesus disse. Está falando que virgens seguem a noiva, virgens estão levando a noiva, e ele diz assim: olha, abandona a casa de teus pais, porque o rei está te esperando para o casamento. Abandone as velhas práticas, abandone o pecado, abandone o velho homem, venha se encontrar com o noivo. O noivo te chama. Ei, noiva, o noivo te chama. É tempo de trocar as vestes. E ele olha e diz: as tuas vestes são vestes puras. Não vai adiantar nada a gente ter vindo para a igreja, a gente estar nos cultos, a gente ouvir, a gente fazer tudo isso, e se o noivo vier, a porta se fechar, porque a gente não vai ter azeite, não vai ter luz nas nossas lâmpadas. Não vai adiantar nada. É tempo de rever como a gente anda. É tempo de rever quais são as nossas vestes. É tempo de ver se a gente está preparado para encontrar com Ele. E esse óleo nos purifica, esse óleo nos sara, esse óleo nos prepara a levar a mensagem àqueles que estão sedentos, cativos, porque quanto mais vier, mais a noiva se adorna, mais ela fica pronta. O desejo de Jesus é salvar a todos. O desejo de Jesus é encontrar a todos. Eu quero ler aqui uma passagem que eu achei. E eu fiquei extasiado. Todos sabem que Salomão escreveu o livro de Cantares, o livro Cântico dos Cânticos. E o livro Cântico dos Cânticos é uma poesia de alguém apaixonado. E a gente pode fazer transliterar agora essa mensagem deste homem para essa noiva. E se você ler a história de Salomão, você vai entender que mesmo ele tendo muitas mulheres, ele se apaixonou por uma. Ele amou uma. Ele amou uma loucamente. Ele amou ao ponto de procurar essa mulher desesperadamente. E esse livro ele é uma romagem do noivo com a noiva. O noivo fala, a noiva responde, a noiva fala, o noivo responde. É algo conjunto entre as suas palavras. E eu quero ler aqui a voz do noivo pela noiva. Está lá no Cântico dos Cânticos 2. Apanhai as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque a nossa vinha está em flor. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que fresquem o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o e o não achei.
Levantei-me, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pela praça. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Ai, meu Deus. Ela está dizendo assim: eu procurei o meu noivo, eu procurei o meu amado, eu busquei achá-lo. Eu saí pelas ruas dizendo: cadê meu noivo? Cadê o amado da minha alma? Cadê aquele que eu vou dar minha vida para ele? Sabe o que a gente vê muito hoje? As pessoas têm medo de Jesus. As pessoas têm medo de Cristo. As pessoas têm medo, e deixa eu te falar, a noiva foi feita para casar com o noivo. Não existe salvação sem o noivo. Não existe vida sem o noivo. Não existe união entre céu e terra sem o noivo. Tudo que você fez, tudo que você faz, o que você se formou, foi para casar com o noivo. É tempo de buscá-lo, é tempo de procurá-lo. Mas sabe o que é mais louco? Ele está pronto. Eu cometi a grande loucura da minha vida de ter atrasado no meu casamento. Algo que geralmente é a mulher que faz. Eu atrasei. Eu corri com tantas coisas. Quando eu cheguei lá, minha noiva já estava lá, mas eu não a vi. Outro dia, não sei porquê, mas eu coloquei de novo a fita do... E a Dai disse que eu ia ver isso aí pelo menos uma vez por mês, para eu lembrar da aliança que eu fiz com ela. E eu lembro que eu chorava como uma criança quando ela entrou. Eu sou muito emotivo e eu... sei lá... eu não imaginei que seria daquele jeito. Porque ela estava vindo, porque ela estava pronta, porque ela estava linda, porque eu sabia que ela era minha e eu era dela. Eu sabia que depois daquele sim dela e meu, nada nos separaria mais. Nada nos separaria mais. E quando ela entrou, eu a vi. O pastor pode ter falado uma hora, eu não sei quanto tempo ele falou, para mim é verdade. Eu já casei algumas pessoas aqui, e eu sei que muitas delas não lembram o que eu disse, e não vão lembrar muito o que eu disse, porque o que mais importa é a noiva e o noivo. O que mais importa é quando ela entra. O que mais importa é aquele momento que ela chega e que ela pega na sua mão e está gelada ou está efervescente. Aquilo tudo é que importa. O que importa é o sim que sai da boca dela. Nada mais importa. Quer ver? Fê, você lembra do que eu disse no seu casamento? Misericórdia, não vou casar mais você, Carol. Fabrício, você lembra o que eu disse? Algumas coisas você viu, né? Pri, você lembra o que eu disse? Não? Passei de bobo. Então já grava o vídeo, assiste, pelo menos uma vez antes de vir para o culto. Marquinhos, você lembra o que o pastor falou? Mas você lembra da sua noiva?
Você lembra quando sua noiva entrou? Ela não disse sim, disse com certeza. Isso é uma afirmação muito mais positiva do que um sim. Quando a gente pega lá o livro de Apocalipse, sabe o que me chamou a atenção? Se você ler Apocalipse do começo, você vai ver que há muitos acontecimentos, flagelos. Você vai ver as cartas para as igrejas, os 7 selos, os cavaleiros. Você vai ver os 24 anciãos. Você vai ver os 4 seres viventes. Você vai ver muitas coisas que podem chamar atenção. Você vai ver que o som dele é como de muitas águas. Você vai ver que as taças sendo derramadas sobre a terra. Você vai ver que aparecem os cavaleiros branco, negro, vermelho. Aparece ali grandes acontecimentos. No capítulo 13 fala sobre a besta que emerge do mar. Você vai ver a grande meretriz que é a Babilônia. Mas nada se compara ao casamento do noivo e a noiva. Nada é tão importante como aquele momento. E ele diz, e ele fala: ouve-se o som de muitas vozes. O noivo bradou. E eu poderia falar as características do noivo aqui. O noivo, ele defende a noiva. O noivo, ele dá vida pela noiva. O noivo, ele faz o que for preciso para resgatar a noiva. Isso é amor. Isso é quem ama, isso é cuidado. Porque o noivo... Ah, como eu amo essa frase. O noivo... ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. E a noiva vai casar com alguém que tem a força do leão. E ele vai lutar por você. O noivo te ama, o noivo te quer, o noivo te deseja. A pergunta é: como estão as suas vestes? Como você está esperando Ele? O que você tem feito por Ele? O noivo está aí. Deixa eu só ler aqui, eu acabei de ler a voz do noivo, da noiva. Diz assim: tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Ele está falando da noiva. Vem comigo no Líbano, noiva minha, vem comigo no Líbano. Olha do cimo do Âmala, do cimo do Senir, do Hermon e das couves dos leões, dos montes dos leopardos, arrebataste o meu coração. Minha noiva minha, arrebataste o coração, como um só dos teus olhares, como um só pérola do teu colar. Ele está dizendo: você não tem defeito, você é pura. Você é a noiva do Senhor. O Marquinhos falava para mim, alguns minutos atrás,
Ele colocou lá no Face dele, a Dai viu, que estava luto. Uma prima dele lá na Bahia pegou o carro, pegou sua filhinha, quantos anos, Marquinhos? 9 anos. Eu tinha pego a filha com o pai, eu estava indo encontrar com o pai. E no caminho, ela bateu em outro carro. Morreu a criança. Ela foi para o hospital, mas ela morreu também. Uma criança de 9 anos e sua mãe. Você pode olhar assim, por quê, pastor? O que isso tem a ver? Essa história é tão drástica com o que você está falando. Porque o nosso encontro com o noivo pode se dar a qualquer momento. A gente não sabe, a gente não tem controle sobre a nossa vida. E um desses encontros pode ser a morte. Você sabia disso? Qualquer hora a vida pode vir, acontecer alguma coisa, a gente não tem controle. E pode acontecer se você ler lá no capítulo de número 22 de Mateus. Vai falar de um casamento. Jesus diz assim: eis que um senhor foi casar o seu filho. E ele preparou o banquete. E diz que ele juntou, fez o melhor que ele podia para o seu filho. A mesa estava colocada, estava tudo pronto. E ele diz: chama os convidados. Vai chamar os convidados. E diz que quando eles foram anunciar que o noivo ia casar, muitos começaram a dar desculpas para não vir. Muitos não estiveram no casamento e chegaram para o dono da festa e disseram: meu senhor, não veio ninguém. Imagina, Carol, você preparar com todo amor, você juntar todas aquilo que você tem das suas economias, fazer uma festa, e de repente você chega no casamento e não tem ninguém. Você vai ficar decepcionada, você vai ficar triste, você vai achar que as pessoas não têm consideração nenhuma. E sabe o que foi que ele disse? Ele disse: já que não veio ninguém, vai, procura nos covis das cidades, traz para que alguém venha para a festa do meu filho. Vai nas encruzilhadas da vida, trazei. Mas ele fez uma exigência, ele diz: veste eles com roupa de casamento. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que a gente vai até Ele e Ele muda as nossas vestes, Ele nos limpa, Ele nos prepara para poder sentar à mesa com Ele. E diz que o dono da festa passou e ele percebe alguém que está sentado lá, e ele olha e pergunta: cadê as tuas vestes nupciais? E antes que ele fale alguma coisa, ele diz: tira ele daqui. Não é com roupa suja, é com vida santificada, querido. O noivo está nos chamando. O noivo está pronto. E a sua igreja precisa, porque a qualquer momento vai soar a trombeta. Este mundo não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. O céu é o nosso limite. É lá que nós vamos habitar com Ele. Se
Se você ler lá em Apocalipse, você vai ver que quando é dado o casamento do noivo e da noiva, ele diz assim: e eis que olhei e vi descer do céu a Jerusalém santa, a Jerusalém pronta. Sabe o que ele estava dizendo? É lá que eu vou morar com minha noiva, é lá que eu vou morar com minha esposa, é a nossa morada, é o nosso lar, é ali, é lá que nós vamos nos juntar, é lá. Aqui é passageiro, aqui vai passar. O nosso chamado é com Ele, querido. E a igreja de Cristo, ela precisa estar com suas vestes limpas. Ela precisa. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Porque a qualquer hora o noivo pode aparecer. Ele conta que ele demorou e por isso adormeceu. Muitas pessoas adormecem. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas o Espírito Santo se esvai delas. Muitas pessoas não querem mais. Muitas pessoas abandonam a fé. Muitas pessoas saem do caminho. Muitas pessoas vêm para a igreja às vezes obrigadas. Muitas pessoas às vezes não sabem o sentido de estar aqui. Mas eu tenho um único e exclusivo sentido para você estar aqui hoje. O noivo te chama. O noivo te chama e ele te ama. E ele vai te defender. Ele vai fazer o que for possível para que você habite com ele. Se coloque de pé.